Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sei que muitos irmãos estão aguardando nesse momento um posicionamento nosso como igreja. Muitas igrejas nesses dias já têm fechado as suas portas e eu sei que alguns irmãos estão aí na expectativa de qual vai ser a nossa atitude. O motivo desse vídeo é justamente esclarecer, explicar para os irmãos, anunciar o nosso posicionamento e explicar como as coisas devem funcionar nos próximos dias. Estarei antecipando o retorno das minhas férias, mais uma vez, para ajudar a administrar toda essa situação, E o entendimento que nós chegamos, meus irmãos, a partir de muitas informações, é que a melhor coisa para a gente fazer nesse momento é evitar, conforme a orientação do governo, aglomeração de pessoas. Foi uma determinação do Estado, e eu queria até ler aqui para os irmãos o artigo 268 do Código Penal, que diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Irmãos, os irmãos que nos conhecem sabem que a gente não tem medo de questões do governo, ou até mesmo de infringir alguma determinação de um Estado que venha contra a palavra de Deus. Por exemplo, um país que proíbe o uso de Bíblia, a gente não tem problema de desrespeitar isso. Mas no caso específico do que está acontecendo nesses dias, nós entendemos que é algo prudente, para o bem da situação da população. Nós não estamos vivendo dias fáceis, países do mundo inteiro estão fechando as suas portas, e nós entendemos que esse fechamento de fronteira não é à toa. As coisas não estão simples como alguns estão dizendo que estão, e nós como igreja precisamos dar um bom exemplo para a sociedade. Nós não queremos ser conhecidos no meio do povo como aqueles que estão propagando doença, desrespeitando e até ser acusados quando as pessoas começarem a adoecer, foram lá na igreja, a igreja desobedeceu e está vivendo dessa forma. Então vamos lá. A igreja não é o templo, a igreja são as pessoas habitadas pelo Espírito Santo, fazendo parte umas das outras. Esse é um ponto importante que a gente precisa entender. Segundo, isso não é para sempre, amém? São por alguns dias essas medidas que a gente vai precisar tomar. Terceiro, nós já estamos nos preparando há algum tempo para as nossas transmissões online. Então, a partir do culto dessa quarta-feira, dia 18 de março, nós teremos uma equipe reduzidíssima na igreja, mas o culto ele vai acontecer. Nós vamos fazer as transmissões todas online. Vou nesse vídeo ainda explicar para os irmãos como é que isso vai funcionar e como você vai poder participar disso, Alguns irmãos estão preocupados com o seguinte: se com o culto presencial temos muitas pessoas que estão fracas, etc. A preocupação é válida e nós precisamos sim agir com relação a essas pessoas e orar na direção delas, Mas vamos lá, como é que vai acontecer, como é que vai funcionar. Quem já fez um curso à distância sabe que a maior barreira nesse momento é a distração. Você assistir um culto em casa, quem já assistiu um culto online de alguma igreja sabe que é difícil você conseguir focar como quando você está na sua igreja, Qual é a minha recomendação? Você que tem Smart TV, você vai receber um link para acessar o culto pelo YouTube. Você pode procurar também no canal ali que a gente vai disponibilizar. E a ideia é: prepara a sua família para isso. Não é o tempo de ficar vendo Fantástico, não é o tempo de ficar vendo notícias. Você tem outros momentos do dia para isso, O tempo do culto é o tempo separado para o Senhor. Entenda que você está congregando nesse momento, que a sua igreja inteira vai estar reunida online, cantando aquelas canções junto com você. Então tira toda a distração do ambiente. No caso de quem tem Smart TV, minha sugestão é que você pegue o celular, porque também vai ser transmitido pelo Facebook, e você compartilha isso, porque todos esses contatos de Nova Almeida, que são a nossa igreja, compartilhando, nós vamos poder alcançar muito mais pessoas. E eu acredito, meus irmãos, que esse é um tempo que nós vamos sair dele mais forte. Não pensa que a igreja está parando, não, pelo contrário. Pelo contrário.
Eu creio que vai ser um tempo onde a gente vai alcançar, inclusive, pessoas que a gente não tem alcançado. Vamos aproveitar esse tempo de crise, não é? Até as nossas contribuições vão ser, por esses dias, por transferência bancária, e a gente vai descrevendo aí como vai ser feito no decorrer do culto, não é? Mas eu creio, meus irmãos, e nós precisamos concordar em oração nesse sentido, que vai ser um tempo de grandes experiências com Deus, de fortalecimento daqueles que estão fracos, de crescimento daqueles que são imaturos, não é? E até do fortalecimento dos nossos vínculos, apesar da gente não poder se abraçar, né, por esses dias, por um tempo determinado, não é? Eu acredito que sim, nós vamos poder demonstrar muito amor uns pelos outros, vamos poder trabalhar bastante, porque nós vamos ter muita demanda de serviço com relação ao uso da nossa misericórdia, do amor que Deus tem colocado nos nossos corações. Qualquer dúvida, nós estamos aqui, nada de pânico, pelo amor de Deus, entenda que para o povo de Deus isso é só mais um vale da sombra da morte que a gente passa, não é? Não temos que ter medo nenhum, Ele está conosco, amém? Então fiquem na paz. E qualquer dúvida a gente vai conversando, vai esclarecendo tudo aí dentro dos próximos dias. E lembre, isso não é para sempre, isso é temporário.